Romanos 8, 29. E diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da imensa promessa que tem consumido a atenção, de que Deus nos chamou para sermos a imagem do seu Filho Jesus. Essa é uma promessa que nem muitos estão buscando, mas com certeza, meus irmãos, se a gente entendesse o que significa isso, e dedicasse todo o nosso esforço e a nossa mente em busca dessa promessa, com certeza não apenas a nossa vida, mas também toda a história dessa cidade onde nós fomos plantados, seria completamente transformados. No livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2, na versão corrigida e fiel, Moisés diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É uma promessa de Deus. Vocês serão santos, por um único motivo: porque eu sou o Senhor seu Deus, e eu sou santo. No capítulo posterior, no capítulo 20, no versículo 9, ele nos diz como isso vai acontecer: pois eu sou o Senhor que vos santifico. Nós seremos santos, e nós seremos transformados à imagem de Jesus, porque Ele mesmo é aquele que nos santificará. Nós somos muito familiarizados com a promessa de Deus de que é Ele quem nos justifica. Mas nessa noite eu queria dedicar um pequeno momento de reflexão a respeito da promessa de que Ele também nos santifica. No livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 27 e 28, Jesus estava pregando ali e de repente uma mulher muito emocionada disse para ele: bem-aventurado, como milhões de pessoas fazem todos os dias, bem-aventurado o ventre da mãe que lhe concedeu a luz, bem-aventurados os seios que os amamentaram. E ali tentando idolatrar a mãe daquele que era o Messias, ele corrige essa mulher no versículo 28 e diz: antes, bem-aventurado, o que nós aprendemos aqui, extremamente felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais feliz e extremamente feliz do que a própria mãe que deu à luz e amamentou Jesus é o coração de todo aquele que não apenas ouve a palavra de Deus, mas aguarda, a pratica no seu coração. Irmãos, eu nunca falei sobre isso aqui diretamente, mas um dos últimos empregos que eu tive, além do ministério, eu era trader. Trader é uma pessoa que faz operação na internet para comprar e vender ativos, comprar e vender ações da Bolsa de Valores, comprar e vender dólar, comprar e vender ouro. E eu tinha essa profissão quando pastoreava em Londrina. Era uma profissão muito lucrativa, muito desgastante, muito estressante, porque você mexia com muito dinheiro em poucos segundos. E determinada noite, numa quinta-feira como essa, eu estava analisando o mercado e antes de ir à igreja dar um treinamento, na quinta-feira à noite, analisei o mercado e achei que era interessante comprar ouro. E fiz a compra do ouro. Entrei com a compra do ouro, analisando todas as possibilidades, todas as notícias que eu tinha acesso, e vim para a igreja e comecei a dar o treinamento e a operação ficava acontecendo no meu celular. Então, enquanto eu falava com as pessoas, o meu celular ficava mostrando o meu investimento. E era um investimento de ultra velocidade. O que eu fazia era chamado de day trade, ou seja, você pegava, operava e pegava o objetivo no mesmo dia. E eu fiz aquela operação e eu me lembro até hoje que no meio da palestra falando sobre
as alegrias de servir a Deus, eu olhei para o meu celular e de repente a minha aplicação já estava num prejuízo de $800, mais ou menos. No dólar hoje é em torno de R$5.000, de R$5, R$5,50, você já faz as contas, eu já estava perdendo naquela pregação em torno de R$4.000. Mas eu tinha certeza, de acordo com as informações que eu tinha, que o ouro ia valorizar naquele dia. As informações e análise do mercado era muito precisa. Então, em vez de fugir e sair com prejuízo, eu decidi confiar naquilo que eu sabia, naquilo que eu entendia, naquilo que eu tinha aprendido a entender, e deixei a operação aberta e fui dormir. O que eu não contava, irmãos, é que enquanto eu estava pregando, fora das notícias, o Donald Trump estava ameaçando explodir uma jazida de ouro no Iraque. E no meio da madrugada, ele cumpriu a promessa. Ele explodiu uma jazida no Iraque. Então, quando eu acordei às 7 horas da manhã, eu jamais vou me esquecer, quando eu peguei meu celular e descobri que naquela noite eu tinha perdido $3.300 numa noite, algo em torno de R$15.000. A minha informação falhou e o prejuízo foi imenso. Nesse ramo existe uma questão que é até legal, que é chamado de informação privilegiada. Porque todo mundo que sabia que o Donald Trump ia atacar essa jazida de ouro, com certeza, em vez de comprar ouro, vendeu. E entrou vendido no mercado. Ainda mais com as informações sendo tão favoráveis, né, as informações públicas. E eu fico pensando, irmão, se Donald Trump não fosse meu papai, ou seja, se eu tivesse um papai amoroso chamado Donald Trump, e ele soubesse que naquela noite eu fiz um imenso investimento em ouro, sabendo ele que iria atacar uma jazida de ouro e isso ia desvalorizar, ele talvez não poderia me dizer, olha, vou fazer isso, pois era confidencial, mas ele poderia me dar uma informação maravilhosa, né? Filhinho amado, não compre ouro hoje, deixa para comprar amanhã. Poderia ou não poderia? Tenho certeza que se o meu pai fosse o presidente dos Estados Unidos, ele soubesse que eu estou comprando um ativo que ele está prestes a fazer demolir no outro dia, essa informação chegaria para mim. Olha, Mateus, compra ouro hoje não. Fica aí, segura até amanhã. E eu não teria tamanho prejuízo. Pelo contrário, podia ter imensos lucros. Acontece, irmãos, que ninguém aqui mexe com a bolsa de valores, mas diariamente nós temos perdido sinais, pois na linguagem do trader existem o que ele chama de sinais, comunicações. Vai sair, tem um sinal saindo, vai sair uma informação da bolsa, vai sair uma decisão do governo, e eles chamam isso de sinais. Mas na vida real e na vida espiritual, diariamente nós temos perdido sinais do nosso Pai amoroso, que nos indicaria situações para viver uma vida muito mais plena, muito mais feliz, muito menos completa e recheada de frustrações e decepções. E vocês sabem por que nós perdemos esses sinais? O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, nos dá a resposta. Quando ele diz assim, deixa eu abrir aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Aqui o profeta está dizendo que Deus não está surdo, ou não deixou de falar, muito menos deixou de estender a sua mão para nos socorrer, mas nós temos nos frustrados diariamente por causa dos pecados que nos fazem surdos, cegos, mudos, e nos tem feito perder diariamente sinais de bênçãos, de prosperidade, de alegria, diariamente,
porque simplesmente estamos obstinados em nossos pecados e nos esquecemos dos tremendos privilégios que nós podíamos ter se compartilhássemos com o Senhor de uma das suas grandes promessas: sermos transformados à imagem de Jesus. É por isso, meus irmãos, que as pessoas correm atrás das bênçãos, em vez das bênçãos correr atrás das pessoas. Corremos atrás porque estamos atrasados, corremos atrás porque perdemos o bonde, corremos para todo lado desesperadamente, buscando uma bênção, porque nos esquecemos daquele que abençoa, do autor das bênçãos, que está diariamente ao pé da nossa cama, nos aguardando para falar conosco e nos comunicar e nos dar os sinais, nos comunicar os seus privilégios. Mas onde nós estamos? Na teologia, as pessoas tentando definir os atributos de Deus, de acordo com a teologia reformada, existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis é aquilo que só Deus pode ter e não tem como Ele comunicar isso a nós. Não tem? Então Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é único e singular. Isso são atributos incomunicáveis, só Ele é assim. Mas existem também os atributos comunicáveis de Deus: a sua santidade, o seu amor, a sua justiça, paciência, misericórdia, graça. Esses são atributos comunicáveis. Um teólogo moderno achou que o termo atributos era meio incorreto e disse que a gente não pode. Quem somos nós a dar atributos a Deus? Então ele colocou como qualificações ou perfeições de Deus e dividiu essas duas categorias com dois nomes: perfeições de Deus oriundas da sua liberdade, ou seja, já que Deus é Deus e Ele é livre para estar onde quer que Ele esteja, onipresente. Ele é livre para saber o que Ele quer, onisciente. Ele é livre para fazer o que quer, onipotente. E existe as perfeições oriundas do seu amor, e essas nós podemos desfrutar, sendo as principais a santidade, compaixão, misericórdia, graça, retidão, justiça, paciência e sabedoria, enfim, atributos do amor de Deus, que eu e você podemos desfrutar. Atributos da natureza divina, atributos para o qual nós fomos chamados não apenas para sermos salvos na eternidade, mas para refletir na nossa caminhada aqui na terra. Atributo de pouco interesse nos dias de hoje, mas eu não posso sair nesse feriado do carnaval sem comunicar uma verdade: que enquanto o mundo está celebrando a festa da carne, hipocritamente, para daqui 40 dias fazer uma quaresma e comemorar a Páscoa, é justamente por causa dessa desgraça chamada carnaval que a gente vive essa desgraça chamada mundo. E há um convite para mim e para você pararmos de viver esse carnaval miserável, porque Deus fez uma obra perfeita na cruz para que nós pudéssemos viver os atributos do seu amor e viver em santidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. O Arnaldo vai abrir aqui do lado, mas é interessante você registrar essa passagem na tua Bíblia, marcar, se você tem esse costume. Quero ler a partir do versículo 3. Veja se eu estou falando besteira, porque aparentemente as pessoas agora só querem saber do fato de serem livres da culpa do pecado. Mas se Jesus nos libertasse apenas da culpa do pecado e não do domínio do pecado, não seria uma boa notícia, seria uma notícia infeliz. Porque eu teria que me contentar com o fato de ser escravizado pelo pecado durante toda a minha vida. Quando eu falei no capítulo 19 de Levítico, sereis santos porque eu sou santo, o que ele fala no versículo 3 desse mesmo capítulo é que ele tirou o povo do Egito, mas agora estava desejando que tirasse o Egito do meio do povo. E ele fala: não basta apenas libertar vocês do Egito, agora eu preciso libertar o coração de vocês das práticas do Egito, para que vocês sejam santos, separados,
distintos de tudo aquilo que eu me opus, e eu odeio, e eu detesto, e me ofende. Eu chamei vocês para serem diferentes, para serem separados, para serem santos. E 2 Pedro capítulo 1, 3 fala como isso acontece exatamente e qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade nessa missão. Pois pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Entenda a piedade como essa vida em santidade, essa devoção. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Essas são as preciosas promessas que têm dominado o meu coração. A preciosa promessa que pelo poder de Deus, pela obra do Espírito Santo, pela obra consumada na cruz, eu e você possamos nos tornar coparticipantes da natureza divina e fugir e escapar da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por causa disso, concentrando, pega essa palavra, todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês dizem que têm, acrescentem a essa fé que vocês têm a virtude. Ah, mas eu sou salvo pela fé. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim. Então acrescente a fé a virtude. Acrescente a essa virtude o conhecimento. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Acrescente o domínio próprio a perseverança. E a perseverança a vida em piedade. Acrescente a piedade a fraternidade. E por fim, acrescente à fraternidade o amor. Presta atenção no versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, por que nós somos tão infrutíferos, irmãos? Por que nós somos tão inativos? Porque eu pergunto aqui, quantas pessoas você levou a Jesus Cristo nos últimos anos e ninguém vai poder levantar a mão? Por que somos tão infrutíferos assim? Por que não vem em nós os frutos do Espírito Santo? A resposta está aqui. Se essas qualidades estivessem presentes e aumentando cada vez mais, não seríamos mais tão inativos, muito menos tão infrutíferos. Versículo 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Palavra de Deus. Você consegue entender isso? Empenhe cada vez mais para confirmar a tua vocação e a tua eleição. Empenhe-se para acrescentar a fé, a piedade, para acrescentar essa fé, a virtude, e sermos coparticipantes da natureza divina. Agora, irmãos, infelizmente, eu não sei em que momento histórico, essa promessa de Deus pareceu se tornar praticamente impossível para nós. É como se a gente se conformasse. A gente perdeu a sensação, a ideia de que Deus nos aceita como a gente é, sim, mas naturalmente no seu convívio com Ele, nós não nos permaneceremos da mesma maneira. É como você colocar um prato de comida no micro-ondas e botar ele por 30 minutos. É impossível
essa comida exposta à radiação do micro-ondas permanecer da mesma maneira meia hora depois. Se nós estamos, pela graça, misericórdia, sem merecimento, expostos de fato à radiação da glória de Deus, alguns há 20 anos, é impossível não sermos transformados de glória em glória à sua imagem. Pena que a gente perdeu isso, mas eu queria trazer nessa noite uma pequena motivação para você de que isso é possível e talvez explicar para você como essa vida é possível. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vou ler para você os textos mais famosos, mais conhecidos, mais batidos, mas aparentemente menos compreendidos das Escrituras. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O texto famoso diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. Eu pergunto para você, como nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados? Qual é a arma, a ferramenta que nos liga à salvação? É a fé. Se eu creio em Jesus, estou perdoado. Nós temos pregado isso aqui há anos. O que faz você ser perdoado não é algo que você venha fazer a Deus, uma obra tua, alguma penitência. O que faz a gente ter acesso ao perdão de Deus é a fé. A fé nos dá a vida. Se eu creio no que a palavra de Deus diz, se eu creio que se eu confessar os pecados, eu alcanço o perdão, eu alcanço o perdão. A fé me dá acesso ao perdão. Está dando para entender isso? Mas o texto não fala apenas de perdoar os pecados. O texto fala de purificar também todas as imundícias. Então, se eu creio há 10, 15, 20 anos que pela fé tenho acesso ao perdão dos pecados, por que tenho tanta dificuldade para crer que justamente, igualmente pela fé, tenho acesso à purificação das nossas imundícias? Por quê? Fala para mim. Alguém me responde, por favor. É muito mais fácil ter uma fé no futuro do que uma fé no presente. Talvez seja isso. É fácil acreditar que lá no futuro, quando eu morrer, Jesus vai me perdoar e eu vou ter acesso à vida eterna. É muito fácil ter essa fé quando o futuro está longe. Mas quando o futuro bate a porta hoje, o que nós nos deparamos é que nós não temos tanta fé assim. Nós nos deparamos com as dúvidas. A dúvida que se eu sou perdoado ou não. A dúvida se Jesus pagou o preço pelos meus pecados ou não. Mas ainda pior, a dúvida de que eu posso ser coparticipante da natureza divina. Irmão, se é a fé na obra da cruz, a fé na obra do Espírito Santo, a fé na palavra de Deus que me dá acesso ao perdão e à purificação, obviamente, a dúvida é o maior inimigo da vida vitoriosa, da vida com Jesus Cristo. A arma que Satanás usa é da dúvida. Sempre é a dúvida. Será que Jesus me perdoou? Então a pessoa vai lá, tem o seu pecadinho de aniversário. Eu tenho pastoreado as pessoas e dado essa direção. Você tem um pecado que você está lutando a vida inteira e vamos supor que hoje você foi lá e caiu nele de novo. Cometeu. A primeira coisa que invade a tua cabeça é a dúvida. A dúvida. Será que você é crente mesmo? Será que você vai ser perdoado mesmo?
E a Bíblia nos orienta a buscar a Deus e alcançar no seu trono graça e misericórdia em tempo oportuno. Mas você vai orar e vem aquela sensação de: eu não mereço. Tenha vergonha na cara, toma vergonha. E a pessoa não ora, não para orar. É a dúvida. Romanos 14, 23 fala que tudo que não provém da fé é pecado. Porque a dúvida é o maior inimigo da vida cristã. A mesma dúvida que consome alguns sobre ser perdoados é a dúvida que consome o nosso coração para o fato de se de fato podemos viver uma vida em santidade. Será que de fato eu posso viver essa vida em santidade? Será que de fato eu posso ser livre desse pecado que me atormenta há 10, 15, 20 anos? Será que de fato eu estou unido com Cristo e já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim? E por Ele viver em mim, eu sou co-participante da natureza divina? A dúvida, irmãos. E uma das áreas que o diabo mais trabalha com a dúvida é a respeito da tentação. Tem uma coisa tão básica, irmãos, mas parece difícil para alguns entender, mas eu vou tentar explicar para você aqui. Tentação não é pecado. Olha que frase besta, mas anota na tua cabeça. Ser tentado não significa que você pecou. Uma das jogadas de Satanás é que você está lutando contra determinado pecado. Você ora, vem no culto, sente a presença de Deus, ouve a palavra de Deus, volta para casa, e não vai dar meia hora, você vai estar sozinho e vai ser tentado a cometer o mesmo pecado. E nesse exato momento onde você é tentado, o diabo coloca na tua cabeça: está vendo? Você não é crente não. Você não tem futuro, você não tem jeito. Ficou 3 horas no culto e já está sendo tentado. Olha aí, já está querendo de novo. E o problema é que quando você é tentado e cede à dúvida, à tristeza, ao desânimo, naturalmente você pensa: poxa, já estou sendo tentado aqui mesmo, quer saber? Isso não é para mim. É um gatilho que o diabo precisa para que você ceda ao que, ao fim das contas, a tua carne quer: pecar. A pessoa tem dúvida, luta contra a autocomiseração, o coitadismo. Ela vai lá, começa a pensar: não tem jeito, isso é para mim mesmo. E quando vê, se entrega. O cara tem a dúvida com a pornografia. Vai lá, vê uma mulher na rua, vê uma imagem na coisa. É tentado. Tá vendo? Isso não é para mim mesmo. E se entrega. A pessoa tem dúvida contra a vontade de falar mal dos outros, de mentir. Vem aquela vontade. Toma conta dela, ela fala: tá vendo? Sou eu mesmo, não tem jeito. E se entrega. Mas tentação não é pecado. Você sabe por que tentação não é pecado? Porque Jesus em tudo foi. Isso é estranho, né? Qual é a tua tentação, irmão? Eu vou fazer de um jeito hoje didático que você vai entender. Qual é a tua tentação? Por favor, não erga a mão e não nos conte. Mas qual é a tua tentação? Eu vou te falar uma coisa: Jesus foi tentado na mesma coisa. Estranho, né? Jesus foi tentado na mesma coisa. Quer que eu prove para você? Quando o pastor falar uma coisa muito louca, pede para ele provar na Bíblia, seja como um bereano. Mas abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vou te provar que Jesus foi tentado na mesma coisa que você. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, vírgula, a nossa semelhança, vírgula, mas não pecou. Jesus teve as mesmas tentações que você? O autor de Hebreus fala que sim. Em todas as coisas, a nossa semelhança. E é justamente por causa disso que eu posso aproximar-me do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia se eu cedi ao pecado
ou encontrarmos graça para não ceder ao pecado. Que momento? No momento oportuno. Esse é o problema. O problema é que a gente não aprendeu a Bíblia com a palavra de Deus, a gente aprende com o diabo. A gente aprende com as nossas ideias, com os nossos achismos. Jesus foi tentado na mesma coisa que você. Ser tentado não significa pecar. Olha que Tiago fala, capítulo 1, versículo 12. Tentação não é pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que a Bíblia está nos ensinando é que cada um de nós temos as nossas cobiças da nossa natureza terrena. E o que o diabo faz é pendurar uma isca na frente, como um pescador faz na frente de um peixinho. E essa cobiça, fruto da nossa natureza terrena, que Jesus tinha, pois ele não tinha o velho homem de Adão, mas tinha natureza terrena, porque herdou de Maria. Essa cobiça só gera o pecado se você conceber, dar à luz. E se der à luz, gera a morte. Mas enquanto é tentação, não é pecado. Enquanto é tentação, não é pecado. Hebreus 2:17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que Jesus sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer o Mateus, a Renata, o Eric, o Antônio, quando for tentado também. Se ele não foi tentado, ele não tem poder para me socorrer. Mas se ele foi tentado, ele tem poder para me socorrer. O apóstolo Paulo fala que não apenas tem poder para me socorrer, como me dá um escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, se vem uma tentação, é uma tentação humana. Se essa tentação foi permitida por Deus, é porque essa tentação eu posso suportar. Se Deus permitiu que eu passasse por essa tentação que eu posso suportar, Ele garantiu também, nesse momento, em algum canto, livramento. Se eu concedi a tentação, é porque eu mesmo sou um safado e quero fazer mesmo. Não tem jeito, sai. Não tem desculpa. Ou a Bíblia é mentirosa. Ou a Bíblia é mentirosa. Irmãos, se você quer viver uma vida como você nunca viveu, está na hora de você crer naquilo que talvez você nunca creu. Nessa semana, irmãos, as pessoas, eu estou em viagem amanhã, vou para a praia. Nessa semana, irmãos, as pessoas vão se entregar a todo tipo de depravação que você possa imaginar. Há 2 anos atrás, eu trabalhei no carnaval em Florianópolis, de Uber. Eu tive o desgosto de entrar com o meu carro na maior festa, a fantasia ao ar livre, chamado, como é que é? Festa dos Sujos.
onde mais de 150 mil pessoas estavam fazendo tudo que é tipo de depravação ao ar livre, durante os 2, 3 dias que você podia imaginar. Então eu botava uma pessoa dentro do carro, e eu tinha que andar muito devagar, porque de repente um cara jogava um outro cara no capô do carro e começava a transar com ele ali mesmo. Eu tinha que esperar, enquanto outra pessoa esfregava a bunda da outra na minha janela. E eu fiquei andando com o meu carro assim por 2, 3 dias, e vendo aquela podridão ao qual as pessoas foram entregues, vivendo uma vida desgraçada. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a igreja não tem muito o que disfarçar, porque a gente não vai na festa deles, mas alguém filma e depois a gente assiste, escondidinho, na nossa casa. 90% dos homens que estão dentro da igreja estão assistindo, com a desculpa que não pode vencer, com a desculpa que é assim mesmo, se tornando infrutíferos, inúteis, cegos, salvos, vão para o céu, mas infrutíferos, porque se entrega, saíram do Egito, falam mal do povo de Israel, mas de noite volta para aquela memória, no tempo do Egito. Isso que é bom. Eu vejo pastores pregando, porque pecar é bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. Pecar é bom? Pecar é bom? Se fosse bom, meu pai me concedia. Não podemos mais falar de pecado na igreja. Eu não posso apontar os pecados da igreja, ofende as pessoas. Mas é por isso, porque a gente não aprende que estou sendo tentado, irmão, mas tem um escape, tem uma saída. O meu Messias foi tentado também, mas ele venceu, ele me dá o escape, ele mora em mim. A gente pode vencer isso também, pode ter uma vida em santidade, pode viver em santidade, pode ser coparticipante da natureza divina e viver uma vida diferente dessa miséria que a gente tem vivido, se a gente tão somente confiar na palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4, explica como a gente vence isso. Explica qual que é a saída. Como que a gente vence o mundo? Como que a gente vence a carne? Como que a gente vence o diabo? Fala para mim, qual que é o segredo? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você foi nascido de Deus? Então você vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É tão simples. Preguei domingo sobre um milagre que aconteceu na simplicidade. O poder está na simplicidade. Um homem ouviu a palavra de Jesus e creu. E o seu filho foi curado. As pessoas estão complicando as coisas são simples. Elas querem uma imposição de mãos, elas querem um arrepio, um calafrio, uma visão da glória, um milagre, um estralar de dedos, uma bomba, para uma coisa que só basta crer na palavra de Deus. Eu creio que Deus me perdoou de todos os meus pecados. Eu creio que Ele me purifica de todas as minhas imundícias. E ponto final. E vou embora. Eu creio quando sou tentado. Eu não posso evitar que o passarinho passe voando na minha cabeça, diz Agostinho. Mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Eu estou andando na rua e vejo pessoas conversando do outro lado, ouço elas falando mal dos outros. Eu não posso evitar do que eu ouvi, mas eu posso evitar de parar e entrar na rodinha e alimentar a conversa. Eu não posso evitar de ser tentado, mas eu posso evitar de pecar, sim. Eu posso fixar os meus olhos em Cristo e diante de uma tentação, falar, Cristo me garante a vitória dessa tentação. E nessa vitória eu vou andar em vitória, de glória em glória. E vou desfrutar dos sinais de Deus a cada dia. E de uma vida em abundância. Ser participante das naturezas divinas. Nessa vitória,
Nessa fé, eu posso ser livre dessa personalidade mesquinha minha. Nessa fé, eu posso ser livre dessa ira. Pois a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Eu posso ser tentado. É da minha natureza. Mas não preciso entregar o pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Eu posso ser um egoísta miserável. Eu posso ser tentado a ser egoísta. Mas eu posso ceder ao compartilhamento. Eu posso ser tentado a ser ciumento. Mas eu posso ceder à misericórdia. Eu posso ser tentado. Mas na hora de agir, eu creio na palavra de Deus. Eu posso ser tentado a viver com raiva dos outros, falta de perdão, ser rude. Mas eu creio que a palavra de Deus me garante que eu vou ser transformado à sua imagem. E vou frutificar em amor, em paz e alegria. Eu posso ser tentado a viver com medo. O diabo pode vir e colocar medo e pavor na minha cabeça. Mas eu não vou ceder ao pavor, porque eu tenho fé em Deus que me ama. E falo, hoje não, diabo, hoje eu não vou ceder. A palavra de Deus me garante e eu vou ter alegria. Não precisa de um milagre. O milagre já foi feito. A obra foi consumada. O Espírito Santo habita em cada um de vocês que estão aqui. Sabe o que a gente precisa é fé. Fé no que Deus diz. Irmãos, pode parecer uma estupidez o que eu estou falando aqui. Mas quer saber de uma coisa? As melhores coisas da minha vida aconteceu no carnaval. As melhores coisas da minha vida aconteceram no carnaval. No carnaval eu nasci de novo. No carnaval eu preguei pela primeira vez. No carnaval eu conheci a minha esposa. No carnaval Deus levantou meu ministério. E eu creio, irmãos, que nesse carnaval Deus vai virar uma chave na vida de minha e de muitos de vocês aqui. E nós vamos ser coparticipantes da natureza divina. Nós vamos pregar o amor, a graça de Jesus, sim. Mas nós vamos viver o amor de Deus. Eu estou buscando, irmãos, eu estou buscando, me esforçando, como o texto diz. Sabe para quê? Não é para ser santo, não. Eu estou me esforçando para crer que eu serei santo, porque Ele provou. Se eu for santo, aí acabou. Você já parou para pensar como seria a tua vida? Se você tivesse vivido os últimos 30 dias em santidade, você consegue imaginar o quanto que você perdeu? O quanto que você perdeu por obstinadamente ceder a mesma porcaria que te atormenta há 10, 15, 20 anos? Sabe quantas bênçãos de Deus você perdeu? A Bíblia fala que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Para quem? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Que vocês não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação do entendimento, para que experimentais a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É por isso, para quê? Tem uma condicional, para que experimentar? A gente não experimenta, porque não apresenta o nosso corpo. A gente apresenta nosso corpo ao pecado diariamente, e depois se pergunta, por quê? Irmãos, a resposta está aqui. Tem saída para viver em santidade. Não é para ser salvo, não. Mas a mesma fé que te salvou pode te conduzir para uma vida vitoriosa em santidade. Essa para mim é a maior promessa. Quem vive essa promessa não corre atrás de mais nenhuma outra. Se a gente tivesse uma igreja que vivesse essa promessa, as outras promessas para nós iam parecer como lixo. Porque diante da contemplação do esplendor resplandecente mais que o sol da santidade de Deus, todas as outras coisas terrenas perdem o brilho. Coloque-se de pé. Se você tem esse desejo no coração, eu vou orar por você. Diante da contemplação da glória de Deus, o pecado perde o brilho. Diante da contemplação da glória de Deus, as honras humanas perdem o brilho. As conquistas terrenas perdem o seu valor. Lembra de Estevão? As pessoas se perguntam, qual que é o segredo desses caras?
Estevão, eu não consigo perdoar uma pessoa que me ofendeu, não sei porquê. Mas olha para Estevão, prestes a ser apedrejado. Ele disse: Pai, não lhes impute esse pecado. Estevão era um cara sensacional? Não. Ele era igual eu e você. Só que o texto fala que naquele momento, ele não estava olhando para as pedras nem para os inimigos, ele teve um vislumbre da glória de Deus. E quando ele contemplou a glória de Deus, irmãos, tudo o resto perdeu o valor. Todo o resto perdeu o valor. A minha angústia é que eu ainda não sou parecido com Jesus, irmãos. Como que pode? O mesmo Espírito que habita nele, habita em mim. É o mesmo Espírito que habitou em Paulo, em Pedro, em Estevão, em Tiago, em João, esses que nós lemos aqui. Esse mesmo Espírito habita em você, irmão. Já chegou a hora de você viver o melhor carnaval da sua vida. Já passou da hora de você viver o melhor carnaval da sua vida, mas na verdade vai ser um Cristoval. A festa de Cristo em você. Enquanto vai estar todo mundo se degladiando em pecado, irmão, fazendo um monte de vidinho que você está com costume de assistir depois. Por que você não se retira nesse fim de semana, nessa semana, nesses dias vagos, não acorda de manhã e fala: Pai, obrigado pela salvação que o Senhor me deu, obrigado pela vida eterna que o Senhor me alcançou pela fé. Mas, ó Deus, nesses dias que me restam aqui nessa terra, eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero ver as pessoas não como objeto, mas como o Senhor vê, com olhos não de lascívia, mas com olhos de amor. Eu quero falar, ó Pai, das maravilhas de Deus. Eu quero que o Senhor enche os meus lábios de gratidão e de louvor, não de medo, de murmuração, de calúnia, de difamação. Pai, porque eu cansei de viver aprisionado numa cadeia que está aberta há mais de 2000 anos. Pai querido, me ajude a crer, me ajude a crer na tua palavra, que me garante que o Senhor não apenas me perdoa de todos os pecados, mas me purifica dessas imundícias que consomem o meu coração, destrói meu casamento, destrói os meus relacionamentos, destrói os meus vínculos de amizade com as pessoas e contigo, torna o meu ministério infrutífero. Eu não aguento mais. Eu quero ser santo, Pai. Se tem uma promessa que eu quero me apegar no ano de 2023, é nessa promessa: sereis santos, porque eu sou santo. Sereis santos, porque eu sou santo. Irmão, conta-se uma história que no século XIX, na Bélgica, dois irmãos estavam brigando pelo trono. Reinaldo II era o herdeiro por direito, e era quem estava no trono, e o seu irmão mais novo tentou tirar ele daquele trono. Quando eu ouvi essa história, algo mudou no meu coração, e talvez ela ajude você. E de repente, o irmão mais novo começou a perseguir Reinaldo e o tirar do trono, e Reinaldo, fugindo, se viu dentro de uma pequena sala, acuado ali, cercado, sitiado. O que eu não te falei é que Reinaldo II era um glutão obstinado, muito obeso, muito gordo, não tinha controle sobre a sua cobiça por comida diária. Então, em vez de sitiá-lo e deixá-lo com fome, ficar como um irmão sanguinário, como um regicida, o irmão mais novo, malandramente, começou a colocar todo dia, no café da manhã, 5, 6 vezes, um monte de comida, bolo, comida. E Reinaldo foi ficando gordinho dentro da sala. Então o irmão mais novo fez uma sacanagem.
Reinaldo chegou a pesar 350 quilos dentro desse quarto. E ele falou: digo diante do povo da Bélgica, quem sou eu para tirar o trono do meu irmão? Vou tirar os guardas da sala, tirarei a porta, tirarei a janela. Se Reinaldo II conseguir sair de dentro do quarto, ele pode pegar o trono de novo. A cadeia estava libertada, ele estava livre, o trono era dele. Mas o irmão todo dia continuava levando um monte de comida. E a história diz que depois de 7 anos, Reinaldo II terminou morto dentro de uma cela aberta, porque não conseguia parar de comer. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que a Bíblia fala que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que eu e você estamos entronizados com Cristo. E as cadeias foram quebradas há mais de 2000 anos atrás. Você está livre. Antes você era escravo do pecado. Você não tinha opção. Eu sei que é difícil de entender isso, mas você não tinha opção. Mas um dia Jesus Cristo te encontrou. E as cadeias foram quebradas. Você precisa entender isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos. Você foi libertado. Mas ficaram alguns hábitos. Foram 15, 20, 30, 40 anos de hábitos ruins. O diabo não pode te tirar do céu. Ele não pode te tirar das mãos de Jesus, mas ele pode te tornar infrutífero. Ele sabe exatamente qual é a inclinação da sua carne. Então toda manhã ele vai como irmão mais novo e safado de Reinaldo II e apresenta para você algumas dos manjares dessa terra, das guloseimas malditas dessa vida, que aqueles que a têm em abundância se matam, pois não encontram satisfação para a sua alma. Irmãos, eu quero dizer que amanhã, sábado, domingo, quando o diabo apresentar a sua tentação diante de você, por mais que você se sinta tentado, você não é mais obrigado a ceder a essas tentações, pois há uma promessa de Deus sobre a tua vida: sereis santos, porque eu sou santo. Eu quero convidar você a, pela fé na palavra de Deus, responder ao diabo hoje à noite quando for tentado: hoje não, Satanás, hoje não, hoje não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para ser eu, para ser a minha personalidade. Eu não quero nem saber da minha personalidade, Satanás. Eu quero ter a personalidade de Cristo, até ver Cristo formado dentro de mim, até que Ele resplandeça o seu rosto sobre a minha face, até que daqui a um ano as pessoas que me encontrarem nem me reconheçam mais, porque verão a tua glória resplandecendo no meu rosto. Eu quero orar por você, irmão, que quer chegar no próximo carnaval, numa reunião de família, e ouvir pela primeira vez, sem perceber: você está tão diferente, algo mudou em você. Porque o pecado você comete no oculto, mas as evidências extrapolam no público. Mas agora você vai vencer no secreto. Você vai vencer no secreto, porque essa é a promessa de Deus para aquele que crê. E Deus vai te exaltar nas multidões. Deus vai te usar para resgatar as pessoas que estão aprisionadas nessa cidade. O problema dessa cidade não é falta de igreja. O problema da cidade é falta de cristão. Mahatma Gandhi uma vez falou assim: nenhuma religião é mais excelente que o cristianismo. Eu só não sou cristão, pois ainda não encontrei nenhum cristão que se pareça com Jesus.
Se eu encontrasse apenas um, eu saberia que isso é verdade, me renderia a essa mensagem excelente. Sabe o que está faltando nessa cidade, irmãos? Não é gente defendendo doutrina, nem religião, nem textos bíblicos. Leonardo Ravenhill falou que os pregadores ainda não entenderam que o mundo está cheio de homens que querem explicar a Bíblia. Mas o que está faltando é homens que querem viver a Bíblia. Viver e obedecer. Crer e observar. Crer na palavra de Deus e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Essa cidade está aguardando, irmãos, por pessoas que não queiram explicar a Bíblia para os outros, mas por pessoas que expressem a Bíblia aos outros. Pessoas que, ao serem ofendidas, ofereçam a outra face. Pessoas que, ao serem caluniadas, intercedam por seus malfeitores. E pessoas que, ao serem injustiçadas, se alegram no grande privilégio de poder glorificar a Deus em meio às provações. Pessoas que, em meio ao sofrimento, não se perguntam onde está Deus, mas manifestam Deus em nós, dando sempre tudo graças. O mundo está cheio de religião, querendo impor a justiça, mas cheios do Espírito são aqueles que se sujeitam uns aos outros no temor do Senhor. Pessoas que, como Jesus, abram mão dos seus direitos. Pessoas que amam os outros, não condicionando esse amor à mudança de comportamento. Porque amar aquele que você gosta, ou amar aquele que gosta de você, até os pagãos o fazem. Mas amar aquele que nunca muda, só Jesus faz isso. E Ele faz através de você. Eu li um texto essa semana e aquilo me chocou. O pastor estava tendo um problema com um amigo. Um irmão da igreja que ele detestava. Quantas vezes nós estamos nas mesmas situações, agora vamos encontrar com familiares, pessoas que detestam. E Deus perguntou para ele assim: você crê que eu amo essa pessoa que você detesta? O pastor falou: certamente que sim. Você crê que eu amo essa pessoa com todos os seus defeitos? Com certeza o Senhor a ama. Então, ele ouviu Deus perguntar no seu coração: por que você não pode amar também? Por que você não pode amar também? Você tem defeito, irmãos? Você tem defeitos? Sabia que Deus te ama mesmo assim? Sabia que Deus te amou quando você era inimigo dele? Sabia que faz mais de 20 anos que você está na igreja e tem pecado que você não muda e Deus continua te amando? Ele nunca condicionou esse amor à tua transformação. O amor dele é incondicional. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem espada, nem nudez, nem altura, nem perigo, nem a morte, nada. Mas sabe o que está faltando? Pessoas que sejam co-participantes dessa natureza divina de amor, e que possam dizer aos seus familiares, amigos, irmãos da igreja: nada vai separar você do meu amor por você também. Pessoas que não ficam esperando a vingança, a justiça, a última gota de remorso e arrependimento para estender o braço da misericórdia. Mas pessoas que digam: ainda que você nunca mude, ainda assim eu amarei, serei bondoso com você, paciente, misericordioso. Mesmo que você nunca mude, eu vou te amar, porque assim também eu sou amado.
e aquele que é amor vive em mim, e eu sou co-participante da sua natureza, e a maior natureza de Deus é o amor. Oh Deus, esse mundo está cheio de evangélicos, mas esse mundo precisa de pessoas que amam. Deus, eu peço perdão, porque eu estou ensinando a Bíblia há 18 anos, mas algumas partes da Bíblia eu me recusei a viver, por falta de fé. Tira essa incredulidade do meu coração, e me dê a fé, que eu possa acrescentar essa mesma fé que eu carrego no peito, a piedade, a virtude, o domínio próprio, a fraternidade e o amor. Eu posso ser paciente como o Senhor é, eu posso ser bondoso como o Senhor é, pois a tua palavra nos garante. Ser co-participante da natureza divina é muito mais do que se livrar dos pecados. Ser co-participante da natureza divina é se livrar dos pecados e adquirir a santidade de Deus. Oh Espírito Santo, vem consolar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Faça aqui na terra como sempre faz no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino sobre nós, teu é o poder que opera em nós, e tua, somente tua, hoje e eternamente, será a glória, a glória, a glória ao teu santo nome, a glória, a honra e a glória ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, mas tudo aquilo que pela fé o Senhor fará em nós e através de nós. A Ele, ao nosso Pai, ao nosso Santo Pai Celestial, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Senhor, exalte o teu nome, exalte o nome do teu santo Filho através de nossas vidas. Não nos deixe, ó Pai, não nos deixe cair em tentação. Para terminar, eu lembro a você, irmão, o que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, não temas nem desanimes, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andar. Mas acrescenta uma alteração, porque isso foi dito no Velho Testamento: o Senhor não está mais só contigo, o Senhor está em ti. O Senhor está em ti. Ele escolheu viver dentro de você. Quando você se vê diante da tentação, lembre-se que Ele está em você. Não entristeçais o Espírito Santo pelo qual fostes selados. É tudo que nos resta nessa terra, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo, cujo qual fomos selados. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa. Essa é a promessa que eu aguardo, ó Pai. Que seja o melhor feriado de carnaval da nossa vida. Que diante das tentações venhamos a nos prostrar ao Rei da Glória. Que diante da vontade de responder e de se irar, venhamos a manifestar o seu amor. E que nós voltemos aqui, ó Pai,
no mês de março, para o resto desses 10 meses que nos faltam, para frutificar como nunca frutificamos na nossa vida, para plantar e colher frutos que permaneçam por toda a eternidade. Que a gente não seja como aquela igreja de Coríntios 3, que se passada pelo fogo não sobra nada, mas que os nossos frutos feitos em Ti, por Ti e para Ti permaneçam, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. A paz que acompanham aqueles que aprendem dele e são mansos e humildes de coração. Que este seja o melhor feriado e que comece a verdadeira quaresma na sua presença, para que já na Páscoa, quando formos celebrar tudo aquilo que Ele fez por nós, possamos dizer que já se vê uma pequena nuvem da glória de Deus, e que o Cordeiro receba pelos seus sofrimentos a recompensa através de nós, e que já não nos chame mais de batistas ou assembleanos, mas que nos chamem de filhos de Deus. Não porque nos dizemos sermos assim, mas porque à vista de todos somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Pai, essa é a promessa que eu desejo de todo o meu coração. Essa é a promessa que eu desejo, Pai. Uma coisa só eu peço e a buscarei: que eu possa contemplar a Tua beleza e ser transformado por ela todos os dias da minha vida. Esse é o meu único desejo, Pai. Tudo aquilo que te atrapalha, lança fora. Todo desejo mesquinho, lança fora. Eu só quero desejar a Tua glória e ser transformado à Tua imagem. Esse é o sucesso do crente. Eu não quero a honra dos homens. Eu quero ser reconhecido pelo Senhor, por aquilo que o Senhor fez em mim, ó Pai. Nos dê o privilégio desse fim de semana contemplar a resplandecente glória da estrela da manhã, para que todo pecado e honra humana perca o brilho. Cumpra essa promessa no nosso coração. Por essa causa eu me ajoelho, por essa causa eu jejuo, por essa causa eu me humilho, por essa causa eu me movo, Senhor. Eu não quero riqueza, eu não quero honra de homem, eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero dinheiro, isso tudo não presta. A traça leva, a ferrugem corrói, mas a imagem de Cristo resplandecerá por toda a eternidade. Eu quero ser, ó Pai, aquilo para o qual o Senhor me predestinou, justificou antes da fundação do mundo, aquilo pelo qual o Senhor morreu. Tem que valer a pena, tem que valer a pena. Que não seja em vão o seu sacrifício por nós, que não seja em vão, e que não venhamos a ser salvos como chamuscado pelo fogo, mas que venhamos a ser arrebatados como Enoque, que caminhava com Deus, como Elias, homens sujeitos às mesmas paixões que nós, mas que creram. Que nós venhamos a crer e caminhar, crer e observar, sermos teus amigos. Bem-aventurados, bem-aventurados, porque ouvimos e guardamos os seus mandamentos. Abençoa este povo, abençoa esse fim de semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai,
a graça de Cristo Jesus e a comunhão transformadora do Espírito Santo esteja sobre tu e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz e até mais.